Oi, gente, tudo bem? Então, a gente finalizou a parte da cinemática, né? Pelo menos o essencial da cinemática, e a gente vai começar a estudar um pouco da dinâmica, tá bom, gente? Bem, a ideia da dinâmica é você agora fazer uma construção onde você consiga incluir, né, os elementos pertinentes à origem do movimento. Na cinemática, tradicionalmente, a gente faz uma descrição do movimento. E aí agora a gente quer entender um pouco como também descrever o movimento, afinal de contas, acaba sendo isso, entender o movimento, mas partindo aí da sua origem, do que causa o movimento. Então tem inúmeros debates antigos aí, se você for estudar, né, no passado, ali na Idade Média, um pouquinho antes, existiam inúmeras visões de como de fato o movimento acontecia. Por exemplo, um corpo está em movimento uniforme, no entendimento de muitos cientistas antes da visão newtoniana. Isso se dava porque tinha lá alguma força lá fazendo o cara manter aquele movimento uniforme. Então existiam entendimentos equivocados, os diversos, né? Então aí veio a Newton, que propôs aí a primeira, digamos, versão de uma teoria de dinâmica, né? Onde você teria realmente um entendimento correto aí de como, certo? Partindo do pressuposto, no primeiro momento, de interações, né, interações mesmo mecânicas, de como você descrever o movimento. Né? Os primeiros princípios naturais aí que Newton levantou tinham um pouco dessa, eram baseados nessa força, à luz aí da força mecânica, né? Mas obviamente isso pode ser aplicado em vários outros campos, vários outros tipos de forças, onde você nem sempre vai ter um contato mesmo mecânico. Mas tudo bem, mas vamos tentar aí fazer uma descrição meio na linha do que Newton fez, né? Que ela é baseada em três leis. A primeira dessas leis aí, da lei de Newton, ela é conhecida como a lei da inércia. A descrição da lei, o texto, né, da lei de Newton, ela é aproximadamente esse texto aí. Eu copiei de um desses livros de física básica, né? Qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a modificar tal estado por forças aplicadas a ele. Tá? Então essa é aí mais ou menos a maneira como Newton enunciou a primeira lei. Ela basicamente ela tem muito, essa lei, ela indiretamente ela acaba descrevendo um sistema de referenciais para você, onde você, né, você consegue, num dado classe de sistema de referenciais, aferir a velocidade de um corpo como sendo zero ou constante. Né? Essa classe de sistemas de referência, chamados de referenciais inerciais, né? Para esses referenciais, nesse tipo de referencial, você consegue entender bem essa descrição aí, né? Tradicionalmente, quando o corpo tem essas propriedades, o corpo ou está em repouso ou está com velocidade constante, né, em relação a um dado conjunto de referenciais, tradicionalmente diz que você está aí dentro da chamada lei da inércia. Né? Então essa é mais ou menos a maneira como a gente descreve aí a primeira representação aí newtoniana, tá? Aí vamos para a segunda lei, que seria a chamada lei da massa, ok? Então a lei da massa, a gente pode entender um pouquinho essa lei fazendo um experimentozinho pensado que também pode ser reproduzido em laboratório, certo? Que seria o seguinte: digamos que você tem uma dada força aí, né, uma interação aí, F, tá? E você vai ter dois corpos de massa M0, tá? E de massa M1. Você tem esses dois corpos para você fazer o seu experimento, ok? Aí você aplica, né, interage com um corpo M0 e aplica ali uma força F nele. Aí você vai aferir uma aceleração de valor A0, tá bom? Aí você interage com um corpo de massa M1, um outro corpo, e aplica nele a mesma força, certo? Você pode pensar que essa força é o seu dedinho ali empurrando o corpo, tá bom? E aí você vai aferir uma aceleração A1, ok? Então, né, você está aqui, aplica a força F, chega encontra a aceleração A. Aplica a força F no corpo de massa M1, a mesma força F chega no A1. É fácil você mostrar que essa relação aqui, certo? É encontrada nesse seu experimento. Aí você agora chega e diz: não, bicho, agora eu vou botar um colega meu para empurrar o corpo. Vou mudar a força. Vou aplicar uma força F1.
Então você vai aplicar uma força F1, tá? Nos mesmos corpos. Você tem os mesmos corpos, agora chamou outra pessoa para empurrar. Aí você vai ter agora uma nova aceleração, a 0', e vai ter aqui no corpo A1 uma outra aceleração. Novamente, essa relação aqui é mantida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o que é óbvio para a gente hoje, mas que não era tão óbvio há muito tempo atrás, que a razão entre as massas, né, ela não tem uma dependência aí dessa força. A aceleração, sim. A aceleração, ela vai depender, né? Mudou a força, muda a aceleração, mas a razão entre as massas, não. Então, aí, com isso aí, você mais ou menos chega na chamada lei da massa, né? Então, a lei da massa é basicamente essa expressão aqui, certo? Você aplica uma força no corpo, né? A aceleração que esse corpo vai ter depende de qual é a massa, tá bom? Então, essa é a chamada segunda lei de Newton. A terceira lei, que talvez seja mais simples de entender, né, é a lei da ação e reação, né? Também eu copiei ali a descrição como está nos livros básicos, né? Cada ação sempre se opõe a uma reação igual, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias, né? Então, fazendo um diagramazinho, seria basicamente essa coisinha que está aqui. Você tem dois corpos aqui, A, B. Aí, digamos, você aplica, digamos, né, um termo aqui de força, um exemplo, certo? Aí, o corpo A é empurrado por essa força F, o que ele faz? Ele empurra o corpo B. E o corpo B, empurra o corpo A. Então, esse par, força que atua em A, de A em B, e o par, força que B atua em A, eles têm mesmo módulo. Agora eles são dirigidos, né? Tem sentidos contrários, certo? Né? O corpo A faz uma força no corpo B e o corpo B faz uma força no corpo A. Tá bom? Então essa é a lei da ação e reação, né? Famosa, a terceira lei de Newton, tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos aí clássicos, né? Onde a gente pode aplicar essas leis aí. Então um exemplo clássico é você colocar aí um corpo sobre uma superfície na Terra. Então a gente viu lá no problema de lançamento, né, queda livre, que você nas proximidades da Terra você tem uma aceleração G, não é isso? Tem uma aceleraçãozinha G, né? Então o corpo é então acelerado para baixo com essa aceleração G. Isso ocorre devido, pela segunda lei, você tem uma força puxando ele, que é a força peso. Então, o corpo, você chama ele de corpo 1. A superfície aqui onde ele está apoiado chama de 2. Então, o que acontece? Como a Terra puxa o corpo 1 para baixo, ele interage com a superfície, fazendo na superfície essa força, né? Fazendo uma força na superfície. Aí, o que a superfície faz? Ela reage. Como aí eu estou falando de superfície horizontal, você vai ter peso para baixo, deixa eu apagar aqui, né? Então você vai ter aqui peso para baixo e vai ter a reação aqui, que é a normal, né? Que é a força de reação que o corpo 2, a superfície, faz no corpo 1. Então a normal, ela é, e pelaquela nossa terceira lei, ela é igual, certo? A ação do peso, nesse caso que é horizontal, e a gente está aqui a aplicação da terceira lei. Outra aplicação bem clássica, né, é esse problema de você pendurar um corpinho por uma corda próximo da Terra, tá bom? Então aqui, o que é que você tem aqui? Aqui você tem a Terra puxando o corpo para baixo, né, fazendo aqui a aceleração da gravidade aqui G, tá bom? Aí ele vai puxar esse corpo com a força mg. O que acontece? O corpo está preso numa cordinha. Aí o que vai acontecer? O corpo que é puxado pelo peso, vai puxar a corda. Então o corpo, que é o corpo 1, vai puxar o corpo 2, que é a corda, certo? Com uma força. Então ele vai fazer, que força é essa? Peso. Então ele vai fazer essa forcinha aqui, ó. O que é que vai acontecer com a corda? A corda vai reagir. A corda vai fazer uma reação. Então vai ter uma força que a corda faz no corpo 1. Essa reação a gente chama de tensão. Ela puxa o corpo para cima com a força T. Tá bom? E aí, pela nossa terceira lei lá, a gente viu que essas reações tem mesmo módulo, não é isso? Você tem uma ação e reação, tá bom? Então outro exemplo clássico bem famoso que a gente tem é
o exemplo do problema do elevador. Quem não conhece esse problema, né? Um problema bem clássico. Que é você estar dentro de um elevador, certo? E aí você se move nesse elevador, certo? Né? Você sobe numa balança, tem uma balança aqui, tem uma balancinha aqui. Aí você sobe na balança e esse elevador vai se mover com a dada aceleração A. Aí existem vários casos, né? A aceleração ela pode ter valor nulo, ou seja, o elevador sobe ou desce com velocidade constante. Então o que é que vai acontecer, gente? Vamos lá. O corpo, o carinha que está aqui está a Terra, né? Aqui está a Terra. A Terra vai puxar o carinha para baixo, a pessoa que está na balança, vai puxar ela para baixo aqui. Que força é essa? Força, peso. A balança, o assoalho, a superfície da balança vai sentir uma dada força e vai reagir. Então vai ter uma reação da balança. Que reação é essa? É a normal, tá bom? Então, essas são as duas forças que atuam no cidadão que está dentro do elevador, tá bom? Então, a balança vai indicar para você, vai te informar quanto é esta reação, essa normal, tá bom? Então, né, como é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton no carinha que está na balança. Então, ele tem peso para baixo, normal para cima, isso é, né, essa é a força resultante, isso é igual a massa vezes aceleração. Como nesse primeiro caso a aceleração é zero, esse cara some, então a normal é igual ao peso. Então se você está num elevador em cima de uma balança e está em velocidade constante, a balança vai indicar exatamente o teu peso, tá bom? No caso a tua massa, né? Digamos que essa seja uma balança especial, que ela meça de fato o peso, tá? Na verdade era um dinamômetro, né? Então agora vamos para o outro caso. O outro exemplo que seria o exemplo onde você sobe, observe que eu estou colocando aqui, estou colocando a direção de y positivo como sendo aqui para cima, tá bom? Então digamos agora que você sobe com a aceleração A. Então você vai subir com a aceleração A, tá bom, gente? Então, o que é que vai acontecer? Aí você vai ver o que? A normal, ela é maior do que o peso. Então a expressão da força resultante fica normal menos o peso. Isso é igual a MA. Aí você vai encontrar que a normal ela é maior do que o peso. Então a indicação na balança é maior do que o peso. Tá bom? Você fica mais pesado quando está subindo acelerado. Se agora você desce, observe que eu vou ter um sinal negativo aqui. Se você desce, o que é que eu tenho? Eu tenho que a força resultante no cidadão, ela é dessa forma. O peso é maior do que a normal. Então a equação da força resultante fica força-peso menos normal, igual a MA. Aí você resolve e mostra claramente o que? Mostra que a normal ela é menor do que o peso. Ele é o peso menos um termo aqui, oriundo da aceleração. Então a indicação da balança, que é a normal, ela é menor do que o peso. Então se você descer acelerado em cima de uma balança, ela vai indicar, certo? Um valor menor para o seu peso. Tá bom, gente? Pronto, muito obrigado, hein? Um abraço.